Então, gente, boa tarde. Bem-vindo a mais um Clube do Livro. Trazendo a parte 2. Eita, peraí. Tá certo. Trazendo a parte 2 do Drácula, de Bram Stoker. Como sempre, com as três queridas pessoas: a Amanda, a Dani e a Ana. Lembrando que o Drácula está sendo presidido pela Ana, que foi ela que escolheu o livro. Então, sem mais delongas, vou estar passando para ela. E só lembrando que, para quem não gosta de spoilers, a gente está na segunda parte do livro, então vai ter bastante spoilers, inclusive o final. Então, se você não leu o livro ou não gosta de spoiler, é melhor parar por aqui, terminar de ler e depois continuar. E é isso. Vai lá, Ana. Gente, eu esperava mais morte. Vocês não esperavam mais morte? Eu também esperava. Sim, Ah, mas vamos lá. Agora, eu quero, tipo assim, a gente teve uma primeira impressão dos personagens, né? Tem alguns personagens que eu acho que nem compensa a gente falar aqui, tipo o Van Helsing, não mudou. Não teve uma evolução do Van Helsing da primeira parte para a segunda parte. Mas, de personagens como a Mina. E como o próprio Drácula, que alguns de nós tinham um pensamento diferente dele, eu acho que teve uma alteração, eu acho que teve uma possível alteração de pensamento de vocês e minha também, referente a isso, né? Então eu quero primeiro falar da Mina. O que que vocês acham agora dela como personagem, né? Porque antes a gente debateu sobre ela ser um pouco sem graça, bababá. Então agora eu quero saber o que que vocês acham dela vendo o final do livro. Vou começar pela Amanda. é igual a gente falou na última reunião, que a gente estava esperando uma evolução pessoal do personagem. Eu achei que ela evoluiu demais, porque no começo ela era meio passiva, ela não fazia nada, ela só observava. Aí, quando chegou na segunda parte do livro, ela foi essencial. Ela que descobriu os planos, ela que era ali a conexão do grupo com o Drácula. Então, eu acho que a evolução esperada dela aconteceu. Enquanto para mim, na primeira parte, ela era um personagem bom, mas mais mediano. Na segunda parte, eu achei que ela ficou um personagem incrível. Achei muito boa a construção de personagem dela para essa segunda parte. Gostei bastante. Dani. eu gostava dela já tinha um apego com ela, apesar de algumas situações ficar pensando por que ela não fez isso, por que ela não agiu de outra forma. Mas do meio do livro para frente, até antes um pouquinho, que ela começou a mandar carta, que ela começou a responder, e a se interessar em datilografar os diários para ficar mais fácil a leitura, né? Quando ela entregou os diários para o Van Helsing, por exemplo. Ali já dava para perceber o lado importante dela, que ela ia desempenhar na história, que até o Van Helsing é, valida esse lado nela, falando que ela foi muito esperta, muito inteligente, que ela tinha uma mente brilhante, às vezes mais brilhante que a de certos homens, que ela tinha uma mente parecida com a de um homem, não sei porque ele fica toda hora falando isso, né? E tem a doçura e a meiguice de uma mulher. E ela seria a junção desses dois mundos, e que ele não conhecia o ser humano mais notável do que ela. Achei assim muito foda. Só que teve algumas horas que ela me decepcionou um pouco. Na verdade, que todos eles me decepcionaram assim um pouco, tipo, meu Deus, ela tá pálida, ela tá dormindo demais, eu não sei o que será que tá acontecendo, muito cansaço. Gente, vocês não acabaram de ver isso. Vocês não acabaram de ver isso com a outra mulher, por que não relacionar uma coisa com a outra? Mas mesmo assim, acho que ela foi muito corajosa e muito. Foi ela que, por entre os. Como fala, no backstage, como que fala? Atrás das cortinas, que desenrolou todos os casos, todo o caso, né? Ela deu as ideias dos diários, ela que analisou, ela colocou tudo em ordem, ela que
Fez tudo praticamente. É. Eric. Ah, terminando? Aham. Eric. Então, eu acho ela uma personagem sensacional. Pra mim, ela, tipo, pelo menos na segunda parte do livro, ela fica ali pau a pau com Van Helsing em questão de tanto de importância para a história, quanto tanto de personagem bem construído. E eu vou, assim, discordar um pouquinho da Dani na questão dela falar toda hora, do Van Helsing falar que ela parece um homem e tal. É porque é questão histórica. Eu não. Tipo assim, eu não achei ruim do autor fazer isso, porque era como era antigamente. Eu acho que se ele não colocasse isso, e também questão de ser diários e tal, que retrata o pensamento dos personagens, eu acho que ficaria. Não ficaria justo com a história. Que infelizmente a história ela foi assim. Então ele tem que retratar assim. Então eu entendo ele ter feito isso. E quanto. Eu acho que, tipo assim, o grupo só chegou onde chegou graças a ela. Então, ela pra mim foi a peça central da segunda etapa do livro. E também vou discordar um pouquinho da Dani no quesito, tipo, do pessoal já ter visto o que viram com a Lucy. Porque o que aconteceu com a Lucy foi um pouco diferente. Porque a Lucy não tinha recebido o sangue do Drácula, né? Que foi o que aconteceu com a Myrna. Então eles não sabiam o que isso podia provocar. Se isso ia, tipo, acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Lucy, ou se a Myrna ia se transformar em alguma outra coisa, se ia ter Mas alguma foi coisa antes. diferente. Não, tá, tudo bem. Então, tipo assim, nessa parte aí eu até que eu entendo eles ficarem meio sem saber assim o que fazer. Mas eu também concordo que teve horas lá que não sei. Parece que eles ficaram nessa enrolação só pra enrolar mais o livro, que eu acho que não precisava. Mas é isso, é um personagem que eu gostei muito e pra mim, assim, ela e o Van Helsing são os dois melhores personagens do livro e eu nem sei qual. Na segunda parte eu não sei decidir qual dos dois é melhor. Na primeira parte é o Van Helsing, sem sombra de dúvida, mas na segunda parte os dois pra mim ali tá pau a pau. Então, foi bem que a gente estava conversando, né? Que podia ter uma evolução de personagem, e eu acho que, assim, apesar da época, né? Como eu falo ainda, era uma época muito machista, tanto é que tem esse discurso do Van Helsing dela ter uma mente de homem. A gente passa um paninho por conta da época, e, e assim, mas mesmo assim ele colocou uma personagem, naquela época ele colocou uma personagem feminina com uma evolução tão forte, assim, tão grande, e uma personagem feminina de destaque, assim, que não teria comumente nessa época, a não ser se fosse escrito por uma mulher. Então, assim, a Mina eu já tava ali. Lembro que eu brincava que eu era advogada da Mina, né? Eu esperava essa evolução e fiquei muito feliz com a forma que ela foi, que ela evoluiu no livro mesmo, porque igual o Eric falou, ela chegou a se equiparar com Van Helsing na questão de enfrentar o inimigo. Tudo bem que ela não tinha os mesmos conhecimentos que o Van Helsing tinha em relação a como, né, como pegar um vampiro, como derrotar e tudo, mas tudo que ela se propôs a fazer ou que fizeram ela fazer, ela foi e fez. Ela, mesmo sob o controle do cara, ela se esforçou o tanto quanto ela pôde para não mudar de lado. Ela ficava quieta, ela pediu para eles não falarem nada na frente dela. Ou seja, nossa, ela é uma personagem muito, muito, muito forte. Foi muito legal de ver isso num livro tão antigo, né? Ah, e também, só Gostei. rapidão, Ana, você falando isso aí, e os conhecimentos que ela tinha, ela usou muito bem, que era tipo os conhecimentos geológicos, tipo aquela hora que ela traçou a rota do que o Drácula, qual rota o Drácula ia tomar, questão do horário de trens e tal, e tanto a questão da hipnose, foi ela que falou pro Van Helsing, não foi tipo o Van Helsing, não, vamos fazer hipnose. Ela que sentiu que ela sabia alguma coisa do Drácula, que ela sentia, ela falou, não, vem cá e me hipnotiza que a gente vai descobrir alguma coisa. Então, mesmo ela não sabendo assim,
ela corria atrás, ela foi fantástica. Ela se propôs a fazer as coisas e fez muito bem, né? Eu acho que ela foi na segunda parte, ela foi a mais importante de todo o grupo do RPG ali, né? Que é um grupo de RPG, para matar, para destruir, né? O Drácula em si. E eu acho assim, nossa, foi muito legal. A cena dela no círculo de Ostia que o Van Helsing fez, vendo as outras três vampiras chamando ela, e mesmo ela extremamente fraca, porque naquela parte ela já estava extremamente fraca, elas conseguiu ainda ter força para sentir repulsa delas. Tipo assim, ela falou, não é isso que eu quero virar, não é isso que eu quero ser. Fiquei com muita dor dos cavalos também, gente. Coitado dos cavalos, gente. Puta que pariu. Mas, assim, nossa, e também o Van Helsing, coitado. Fiquei com muita. Ah, isso. Você já falou do Van Helsing? Ah, não falar do Van Helsing. Mas agora eu quero falar do Draco. Depois eu falo do Van Helsing. Tá, só. Deixa eu falar um pouquinho. Pode falar, Dani. Depois eu também quero falar. A parte que eu falei da mina foi bem no comecinho, assim, antes do Drácula morder ela. Antes do Drácula dar o sangue, que ela estava dando sonho. Ela via a névoa chegando, ela via formas, barulho na janela, tudo isso que já estava escrito nos diários. Eu concordo. Então, ela não falou nada, não comunicou nada. Não sei se ela não escreveu nos diários para os outros lerem. E ninguém Ela escreveu, tanto é que tava lá. Só que eu acho que assim, eu acho que quando você tá sob uma hipnose, igual Ela ela. não estava sob hipnose ainda. Ué, mas tanto é que ela achou que era sonho, não. Tanto é que ela nem lembrava que ela tinha sido mordida. Não, mas ninguém sabia que ele estava mordendo ela. Ninguém Então, sabia até isso. não, hipnose que eu falo de hipnose do Drácula. Do sangue. Não, ela ainda não estava sob. Foi quando só depois que o carinha morreu que eles foram lá saber. Aí que eles se deram conta que o Drácula já estava visitando ela, tomando o sangue dela. Mas nesse período entre a chegada do hotel e o Drácula dar o sangue dele, tem um período de tempo que ele estava visitando e ninguém percebeu. Mas eu falo aquela hipnose dele que. Lembra que aconteceu com o John lá no castelo e também aconteceu com a Lucy, que é com aqueles pozinhos que eles ficam meio em transe? Pozinho? Tipo, pra quando ele morde. Quando ele vai morder ele, tipo, ela em. Tipo, num transe, assim, pra ela não lembrar que ela foi mordida. Por isso que eu Não, é porque teve isso, mas tem a palidez que ela apresenta, o cansaço extremo. Ela apresentou esses sintomas na frente de todo mundo. Eles se reuniram toda noite para conversar antes deles saberem de fato. E eles não perceberam que o cansaço extremo, a palidez dela era porque tinha um vampiro. eu acho Isso aí dava pra entender. Até porque no diário que ela escreve e fala, ai, tô cansada, não sei o quê. Aí até o Jonathan fala, a menina anda meio pálida, cansada. E ninguém ligou os pontos. Né? Exatamente. Tá, Dani. Eu acho que assim, eles não imaginavam, porque o Van Helsing já tinha falado que o vampiro só consegue entrar se ele é convidado. E ninguém imaginou, talvez, ligou os pontos, eu acho, né, gente? Porque ninguém convidou o Drácula para entrar. E ninguém pensou no louco ter feito isso. E aí, tipo assim, como que eles não cogitaram isso? Porque não era possível na cabeça deles ser isso. Porque como que ele ia entrar lá dentro sem ser convidado? A mina não ia chegar e falar, entra aqui, cara. Tanto é que na época da Lucy, ele não entrava na casa. Ele precisou chamar um lobo lá do cafundó do Judas para quebrar a janela para ele, porque ele não era convidado a entrar. Ele conseguia que a Lucy fosse para fora por conta do sonambulismo dela. Mas ele nunca entrou na casa. Aí, eu acho que é isso. Só que aí eu acho, tipo, uma falta de previsão deles, porque eles estão no hospício onde tem um monte de gente, aí eles não informam que não sei o quê, aí o Drácula tem as artimanhas de fazer
ele entrar, fazer a pessoa convidar, convencer a pessoa e eles não avisam ninguém. E é muita gente no hospício, eu acho que tinha que ter tido cuidado. Ele foi burro. Isso eu concordo. É, Foi bem burro. Sobre a Myrna também, pra mim ela protagonizou a cena mais bonita do livro. Que foi aquela reunião que eles tiveram lá, que ela fala que quer que eles matam ela, que ela não quer se transformar num deles. Tipo, aquela cena lá pra mim foi muito bonita, velho. Foi bem corajosa, né? Foi. E aquela parte também que ela fala assim que ela ela mostra empatia pelo Drácula, porque ela pensa, às vezes ele também é assim. Uhum. Às vezes ele não queria, ele é ruim porque ele tá daquele jeito, igual aconteceu com a Lucy, mas na verdade ele não é assim, e pediu pra terem compaixão com o cara que fez aquilo com ela. Tanto é que o Uhum. Jonathan ficou possesso, né? Achei bem legal. É isso. Melhor personagem ever. Agora vamos falar de Drácula. Antes, eu tinha até comentado que o Drácula era tipo chaotic evil mesmo, que ele era só ruim por ser ruim mesmo. E é isso. E alguns discordaram. O que vocês acham agora sobre o Drácula, vendo até o final sobre ele, tudo tipo, que aconteceu? Vou começar pelo Eric. Então, assim, sobre o Drácula eu ainda fiquei meio que na dúvida. Porque o livro não deixa muito claro, ou pelo menos eu não peguei, tipo, exatamente o que era que o Drácula queria, sabe? Porque talvez por não ter o relato da parte do Drácula, né? Que você só tem um relato do pessoal, você não consegue ter essa visão do Drácula. Mas, assim, pelo menos pelo que o pessoal relata e tal, ele realmente parece ser mais chaotic evil. Só porque aí tem aquele final que fala que tipo, ele descansou quando ele morre, né, de fato. Que fala que tipo, ele parece que ele descansou ele morreu com um sorriso tipo de alívio, de que finalmente estava descansando e tal. Então você fica naquela assim, pô, será que ele realmente era malvado ou será que ele tava, sei lá, procurando só um alívio? Não sei, não dá pra entender direito. Pelo menos eu, como leitor, eu não consegui pegar o que exatamente era o Drácula e o que ele realmente ele queria. Você consegue pegar trechos de coisas que ele fazia, igual, por exemplo, aquela parte na luta deles lá na casa. Aquela parte lá você fica parecendo que o Drácula é um caótico total, um lunático e tal. Fala que que ele dá risada lá, que fala que vai prender todos eles, que todos eles vão virar servos. Aí, tipo, aí depois mostra ele falando que descansou, então sei lá. Não dá pra ter essa certeza toda, mas juntando tudo parece mais que ele é Chaotic Evil mesmo. Dani? Eu tive essa mesma impressão do Drácula, né? Só que aí, relacionando assim, com todos os conhecimentos sobre vampirismo e tudo mais que está disposto aí, eu cheguei à conclusão de que ele era muito levado. Porque, assim, lá não fala a origem. De onde que o Drácula surgiu? Como, né? A gente fica muito na dúvida. O que é o ser Drácula? O que é essa maldição, né, de beber sangue modifica na personalidade da pessoa? Então, eu acho que ele era muito mais movido pelo vampirismo, pela sede de sangue, pelo controle. E aquele que estava demonstrando não era ele mesmo, de certa forma, né? Mas ele já era meio doido, parece que antes. Mas quando ele lutava, não sei. Aí ficou parecendo que todas as motivações dele é em torno dele ser vampiro, em torno da sede de sangue, de sempre conquistar mais, de ter, de sempre seguir em frente, de ter mais e mais e mais e mais. Fiquei pensando nisso. E aí, quando ele consegue, quando conseguem matar ele, né? Eles têm um alívio para a alma dele, porque conseguiu se libertar de todas aquelas amarras, né? Porque, querendo ou não, parece que ele também vivia preso naquele ciclo que ele criou, né? Que ele estava fazendo, sendo vampiro. Amanda?
Gente, o Drácula foi um personagem que me decepcionou demais. Eu esperava infinitamente mais dele. Eu achei que ele ia ser um vilão super construído. Eu achei que por trás de cada ideia dele ia ter um plano que faria sentido. Que ele não estava fazendo as coisas só por fazer, mas foi uma grande decepção. Esperava bem mais. Aí no final a gente não sabe o que, que ele tá fazendo, por que, que ele tá fazendo, ele só é mal porque ele é mal, aí chega no final ele morre com um sorriso no rosto. Eu achei que isso foi mais para dar um tom poético na história, que não condiz muito com a personalidade dele, não. Mas esperava infinitamente mais. Eu achei que na verdade ele não ia ser tão mal, que aos olhos dele ele seria bom, porque ele estaria traçando um objetivo, seguindo alguma coisa, um plano que para ele faria sentido, mas aí ele só é mal porque ele é mal. Eu fiquei muito decepcionada. É isso. Eu acho, rapidão, que faltou um, um diário do Drácula, entendeu? Tipo assim, faltou eles encontrarem, pra história, eles encontrarem alguns relatos do Drácula pra explicar algumas coisas. As cartas que ele enviou para meio mundo. É, entendeu? Eu acho que faltou isso. Faltou algumas cartas pra gente ter uma visão do Drácula pelo Drácula. Porque já que o livro é feito em diários, a gente tem diversas visões das coisas de diversos personagens diferentes. Mas faltou a visão do Drácula. Isso pra mim, eu concordo com a Amanda, é uma coisa que decepciona muito na segunda etapa. Porque na primeira etapa a gente tem a visão do Drácula pelo Jonathan. O Jonathan ele consegue escrever um pouco do que é a visão, daquelas conversas que ele tem e tal. Ele fala. Na segunda etapa a gente não tem nada. A gente tem o Van Helsing falando de folclore, aí ele falando de quem foi o Drácula, igual a Dani falou, que era um guerreiro e tal, não sei há quantos anos, mas que isso foi uma pesquisa que fizeram. E só, não tem mais. Eu concordo que foi bem decepcionante mesmo. Posso falar? Pode? Uhum. Então, eu concordo com a Dani, eu acho que a principal fonte de maldade do Drácula era o fato de ele ser um vampiro. Ele era vampiro há muito tempo, então aquela personalidade dele era, era de vampirismo igual a Lucy. Mostrou sempre ela sendo dócil, inocente e gracinha e tudo. E depois mostrou ela completamente ruim, assassinando bebês. Assassinando não, né? Não chegava a matar. Mas eu acho que assim, para mim, eu não sei, para mim ficou claro o que ele queria fazer, que era ele queria fazer tipo o mundo a imagem dele. Ele queria transformar outros vampiros, ele queria ser tipo o rei da porra toda ali, mas o plano dele foi frustrado. Até quando o Van Helsing conta naquela parte do diário do Jonathan que ele foi lutar e aí quando ele viu o exército todo dele morrendo, ele foge. Ele larga todo mundo, foge, faz plano de novo, vai lá e conquista. Volta lá e conquista. Então, o objetivo dele era literalmente conquistar o mundo, começando por Londres, que era uma capital, na época até, era uma das capitais em maior ascensão, né? Naquela época, Revolução Industrial e tal. Então, acho que o objetivo dele era pura e simplesmente isso, fazer o mundo à imagem e semelhança dele, porque fazer isso lá na Transilvânia, que tinha dois ninguém ali, dois pingados de gato, não tinha como, né? E todo mundo já tinha conhecimento do Drácula, então era muito mais difícil para ele, porque tava todo mundo preparado com o crucifixo, alho e o caralho a quatro, porque todo mundo já sabia, já tinha o costume, né? Não tinha como ele fazer isso por lá. O Drácula, ele é um personagem que existiu, tipo, na vida real, né? Não um vampiro, mas o Drácula, né? E ele foi um. O nome dele era Vlad, né, amor? Vlad Tepes lá. Ele era um empalador até, chamava ele de o empalador. O nome dele era até Drácula, porque o pai dele era Drácula, e é porque eles eram da ordem de Drácula, o dragão, por conta de São Jorge. Lá, sabe São Jorge? Aquele São Jorge? Por conta dele ter o São Jorge, o dragão e tal. E aí, é uma história muito longa, eu não vou ficar contando aqui não, depois você procura no Wikipedia, é muito legal, inclusive. Ou vocês escutam o Nerdcast do Drácula, tem um Nerdcast que vai explicar. Então, assim, esse Drácula, o histórico, que é o que o Bram baseou,
ele já tinha uma coisa meio de guerreiro, de ser temido, de ser ruim. Então, tipo assim, eu acho que ele, em maior parte da sua vida, ele era ruim por matar várias pessoas sem ser vampiro. E eu acho que aquele alívio que tem no final, aquele sorriso, é literalmente alívio, porque apesar de tudo, o vampiro sobrepôs o homem. E o vampiro é excepcionalmente mal. Ele é mal, ele fica mal. Então, por isso que ele fala, eu sou capaz de amar assim, antigamente, quando é que ele fala isso para as mulheres, é porque o Vlad, que é o Drácula, ele teve uma esposa. A esposa dele, inclusive, se suicidou na época da guerra e tal. Ele amou, mas não o vampiro. O homem antes do vampiro, né? Então, eu acho que é isso, é essa dualidade mesmo. Mas eu acho que o Drácula sempre foi mal, mesmo antes de ser vampiro, né? O cara me chamando de um empalador não era sua, não, tá, gente? Mas eu gosto de ter um personagem assim, 100% ruim. Ele é ruim porque ele é ruim. Eu não gosto de redenção, de. Ah, mas no fundo ele é bom, tipo, tipo Anakin Skywalker. Tipo, no fundo ele tem bondade. Não, porra, só seja ruim mesmo. É ser ruim. O cara matou criança, ele vai ser. Ai, no fundo ele é bom. Porra, o cara matou crianças, no fundo ele não é bom, não. Ele é doido. Então eu gosto desse tipo de personagem, sabe? Ruim mesmo. Que eu posso odiar sem depois ficar, ai, tadinho dele. Não, só que eu odiar eu quero em paz, gente. Mas é isso que eu penso do Drácula. Alguém quer acrescentar? Eu acho que essa dualidade que a Ana falou, de ter uma pessoa por trás do vampiro, fica claro no filme do Drácula que teve, acho que foi o último que lançou, que é o homem que ele vira o vampiro, aí você vê que ele meio que duela com as duas personalidades dentro do mesmo corpo. Mas dentro do livro eu não achei que isso ficou claro, não. Acho que para ter uma ideia melhor do que seria o Drácula, tinha que ter um livro do ponto de vista do Drácula, tipo, Drácula, o início, desde quando ele era humano até quando ele virou vampiro, pra gente poder entender essa parte, porque no livro não ficou claro, não, mas no filme tem, que o homem fica com um corpo só, ele vampiro, ele humano, aí fica. Uhum, entendi. Eu concordo também. Eu acho que, tipo assim, faltou. Eu senti que faltou isso mesmo. Faltou, tipo assim, você mostrar que tem essa questão, vamos dizer assim, que o vampirismo ele pega as emoções, tipo, da pessoa e, tipo, coloca tudo à flor, vamos dizer assim, alguma coisa assim, entendeu? Intensifica todas as emoções ruins dela, pode-se dizer assim, alguma coisa assim, ou te traz pra um lado mais primitivo, que, tipo, você comer, você sobreviver do sangue é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, tipo, faltou esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que realmente faltou uma carta do Drácula, qualquer coisa que seja, ou talvez um outro livro mesmo, explicando o início. Mas eu concordo com a explicação da Ana, eu acho uma boa explicação. Só porque eu acho que faltou no livro, tipo, deixar isso mais claro de alguma outra forma. Faltam explicações sobre o vampirismo, né? Como que transforma? Não, qual foi o primeiro? De onde surgiu? O que ele faz com a pessoa? Né? Porque, assim, eu vi muita coisa de The Vampire Diaries no Drácula, né? A questão do controle da mente, a questão do compartilhamento de sangue, por exemplo, para você ser transformado em The Vampire Diaries, você tem que morrer com o sangue do vampiro no corpo, né? Mas no seriado, a diferença é que depois de um tempo o sangue ele sai, né, do organismo. Ele transforma, né? Como geralmente acontece. E a diferença é que no livro do Drácula, não. Depois você ingere, aquilo lá fica para você até o dia que você morrer. Pode passar 100 anos, que a magia ainda fica no corpo. Inclusive, E a questão da transformação, dos instintos que são intensificados, né? De certa forma, todo o seu lado humano fica de lado para os seus instintos mais básicos de sobrevivência, eles aflorescem.
Inclusive, o povo que é fã de vampiro e tal, que pega muito por base do Drácula, elogiou muito Vampire Diaries porque era o que era mais próximo de vampirismo, considerando o Drácula, né? Porque eles consideram o Drácula, tipo, base, né? Para isso, apesar de não ter sido o primeiro livro sobre vampiro. E eles elogiam muito Vampire Diaries porque, diferente de Crepúsculo, que faz vampiro brilhar, e vampiro vegano, que, que não alimenta de humano, essas coisas, o Vampire Diaries sobre a lenda do vampiro foi muito fiel, né? Eles só criticam aquela parada do anel da A bruxa que faz magia. eles andar de manhã, mas do resto tudo sobre tem que ter que ser convidado para entrar na casa, essas coisas, tudo foi baseado no livro do Bran. Isso é bem legal. Eu eu até entendo, tipo, eles não falarem mais coisas sobre vampiro, porque foi aquilo que a Ana falou no início da outra reunião. Hum, Que ela falou que, tipo assim, o livro é uma retratação. Não é o primeiro livro que fala sobre vampiro. Então ele, tipo assim, ele é um livro que conta a visão do Bram Stoker do que é um vampiro. E ele fez isso através de relatos e tal. Então, tipo assim, ele não é um livro de explicação. Ele é um livro de alguém que já está no meio vivendo aquilo lá, que ele não se preocupa com a origem. Ele só se preocupa de mostrar um personagem que é o Drácula, que teve um grupo de pessoas que teve um problema com ele. Então, eu concordo. Eu acho que talvez explicar isso fosse um outro livro, igual a Amanda falou. Que é um livro tipo de origem, alguma coisa assim. Mas eu acho que para esse livro, eu acho que realmente não caberia tipo uma explicação mais complexa de todas as coisas. O que é um vampiro, o que um vampiro faz, o que ele deixa de fazer. Eu gostei uhum. de tudo que mostrou. Nessa parte aí eu não tenho nada a reclamar, não. Eu acho que talvez, não sei se essa foi a intenção do escritor, às vezes ele queria manter o quesito mistério sobre a criatura, né? Não sei. Pode ter sido só falha dele mesmo. Pode Mas ser. talvez ele quis dar essa curiosidade que a gente tem em relação de onde veio o Drácula, quem mordeu ele, quem passou. Acho que talvez foi intenção, não sei. Pode ser que não. Tô aqui só sonhando mesmo. É, Então a gente fala agora de. Falar só um pouquinho do Van Helsing. Porque não tem muita mudança nele, mas sobre mostrar. Na verdade, vamos falar sobre todos os homens juntos. Porque eu gostei também, assim como a Mina evoluiu como personagem, e pra época ser muito diferente, os homens foram mostrados com muito sentimento, né? Os homens choravam e sentiam e se emocionavam e tudo. E eu achei muito legal ele ter mostrado isso, né? Não ter mostrado aquela questão macho alfa sem sentimentos e sangue nos olhos. Os homens lá eram muito sentimentais. Lá, falar eu te amo era dar bom dia. Todo mundo amava todo mundo ali. Era um círculo de amor e de carinho que, meu Deus. Então, eu achei isso muito legal. Então, vocês agora estão com espaço para falar sobre os nomes da história. Vou começar pelo Eric. Não, vou começar pela Dani, perdão. Comecei pelo Eric. Ai, de novo. É a É a Amanda. Amanda, não? É a Amanda. De Ah, é? novo, Então é a Amanda. Então vai lá. dos amores dos homens, dos homens. É, Ah, dos o que eu homens em mais geral. gostei foi o Jonathan e o Van Helsing. O Jonathan, porque se não fosse ele, nem teria história, que ele começou desde o início dando ponto de vista do Drácula e contando a história, ele que descobriu tudo. Aí depois o Van Helsing, né, porque é um vozinho que tá ali para ajudar. Não tem para onde fugir. Agora, quem eu não gostei muito foi o Art, que para mim eu acho que depois que a Lucy morreu, lá que ele dá a facada nela, eu acho que ele foi o ponto alto para ele na história. Depois ele não faz muita coisa. Aí depois o Kinley, né, que foi um grande herói da história também, que se não fosse ele, o Drácula ainda estaria vivo. Mas no geral foi isso. Aí tem aquele doidinho também, que eu gostei bastante, né? Aquele que falou, ó, vocês não estão percebendo não, gente? A Mina tá ficando doente aqui, a bicha tá pálida, tá aqui cansada, vocês não estão percebendo não, pelo amor de Deus? Ele que era o doido.
Mas, no geral, os meus preferidos foi o Jonathan e o Van Helsing. E eu fiquei meio assim do Killing ter morrido, mas no fim ele também não. Tipo, se ele continuasse vivo, ele não faria muita diferença. Então a morte dele foi pontual na história. Mas, assim, no geral foi isso. Eu achei que podia ter morrido mais gente também. Eu achei que. Assim, fala assim, ah, Drácula é ruim, mas ele só mata figurante. Tinha que matar a gente da história ali pra fazer o leitor sofrer. Não gostei muito também, não. Mas é isso que eu gostei mais foi o Jonathan e o Van Helsing. E é isso. Dani? É, é meio complicado falar, porque parece que os homens na segunda parte, eles ficam só como apoio, né? Só como segunda plano de segunda vista, assim, só para dar aquele apoio na história. O Jonathan, ele fica muito mexido, assim, gostei da sensibilidade que colocaram nos homens, igual a Amanda falou. Eles não têm vergonha de demonstrar as fraquezas, os sentimentos, né? Acho que até aquela parte que a Mina conheceu. Ai, como que era o nome do americano? Acho que foi o americano. Que ela Morris. deu um beijo nele. Porque Morris. ele vê o Arthur, ela consolando o Arthur por causa da morte da amiga, né? Da Da noiva Lucy. dele. Isso. Nossa, todos os nomes sumiu da minha cabeça. Normal. E aí ele segura lá firme, né? Enquanto ela tá consolando o Arthur, enquanto ela fala. E aí depois que o Arthur sai da sala, ele pega e meio que dá uma desmoronadinha e ela pega e consola ele lá. Eu achei assim, bem muito, muito foda dela e dele por ter deixado ela acolher os sentimentos dele naquela hora. E aí tem, assim, tem uns que tá. Qual que é o nome do outro lá? Uau. O Arthur John O John. e o Jonathan. e o Jonathan. Tem o Kingsley, que é o americano, O né? americano é o Quincy, é o Morris Quincy. Sim. Queen, Morris, Kingsley. E o Kingsley é o americano. Não. O Não. americano é o Morris Quincy. É, Aí tem o John Seward, que é o médico. isso. Aí tem o Jonathan Harker, que é o marido da Mina. E tem O o Arthur, Arthur. que é o Lord Godalming. E o Helsing, da Helsing. Ah, então onde que saiu outro na minha cabeça? Eu não sei. Ah, o... Eles ficam meio jogados, assim, eu já que eles ficam meio jogados assim de lado no desenvolvimento da história. Então eles meio que só prestam um segundo papel, né? O cara que usa o título para conseguir as coisas mais fáceis, para pôr lá o sistema e coloca a fortuna deles à disposição para fazer o que for preciso. E assim eu senti falta de mais coisas sobre eles. Depois fala que o Arthur fica meio perdido, né, em todas essas coisas. Tem a reviravolta lá do Kingsley, que se sacrifica para conseguir matar. E o final, assim, eu achei. Eu esperava um pouquinho mais de sangue também, né? Acho que todo mundo estava esperando um pouquinho mais de sangue, tipo, foi só isso mesmo. Teve toda a pressão, né? Toda aquela. Ah, o navio vai chegar, o navio não vai chegar, faz isso, faz aquilo. E aí, tá, foi, investiga, corre atrás. Achei que ia ser um pouquinho mais difícil, o que o Drácula ia conseguir acordar, né? Eu achei que ele ia conseguir acordar. Aí o autor escolhe não levar isso adiante, né? Conseguir deixar fácil para os mocinhos matar ele. Achei um pouquinho decepcionante. Mas achei bonita a homenagem que fizeram pro Kingsley, né? Tipo, 10 meses depois, ou um ano depois, o filho da coisa nasceu no mesmo dia que. Eles colocaram no mesmo dia que o Kingsley morreu, né? Mas É, também foi a data de morte do do Drácula. Drácula. Aí eu fiquei pensando assim, mas assim,
Aí eu, não, mas é só 9 meses de gestação. Então, foi depois da gestação. Eu assim, será que a alma do Drácula podia ter encarnado de novo, sabe? Eu acho que ele nem tinha alma. Pois é. Não, tinha, mas estava presa. É, tal. Coisa, né? Aí assim, mas não, na teoria não vai pra frente, não. Tem muitas incoerências aí. Mas é isso. Ah, e o Drácula, o Van Helsing. Eu continuei extremamente apaixonada nele, mostrou mais lado sensível dele, mais um lado humano dele, medos que ele demonstrou ter, inseguranças, receios, para mostrar pra gente que ninguém é tão fodão, né? Não é tipo um cara parrudo, sem sentimento, tem insegurança, tem receio, então ele é foda, fodástico, foda, né? Mas mesmo assim ele ainda tem muitos receios e muitas inseguranças nas coisas que ele está fazendo. Então, achei isso muito bom. Eu vou. Eric, então? Então, tipo, eu gostei de todos eles. Já aproveitando e falando, já que meio que todo mundo falou da luta final, né? Já vou falar também. Tipo, foi bem decepcionante. Eu esperava uma luta realmente. E deu pra ver que o autor ele não é bom pra escrever lutas. Porque, tipo, na hora lá das lutas com o cigano, ele falou, não, foi espada brandando pra um lado, corta aí, ele recebeu um golpe, ele viu sangue nas costas, aí ele subiu na carroça mesmo assim. Aí, tipo, pelo menos eu não conseguia imaginar o que eu tava lendo de forma tão clara com a cena que estava acontecendo. Eu achei que o autor é bem ruim para essas cenas de luta, Com- até mesmo na casa lá, quando eles estão na casa lá, que o Drácula chega, tipo, aí ele só fala, porque o Drácula pula rapidamente para dentro da sala, aí você fica, que? Como assim? Ele pula. Aí não sei o que lá tenta agarrar, aí o Jonathan dá uma facada, aí você fica, gente, aonde? Que facada? Tá dando quem? Que lugar? Explica isso direito. Tipo, ele não é muito bom pra cenas de lutas. Eu acho que isso foi um dos motivos que ele quis encerrar de maneira sem ter luta assim. Mas eu esperava mais gente morrendo. Eu fiquei triste que, tipo assim, o cara que meio que não tinha muito nada a ver foi o que morreu, sabe? Porque o Jonathan foi o que ficou preso no castelo. A mulher dele, tipo, foi mordida. A. Como é que é o nome? A Lucy morreu. O Arthur tava lá pra vingar a Lucy. O Van Helsing é porque é o Van Helsing, né? Ele, tipo, mexe com isso. Aí tem um americano que caiu de bandeja lá, que, tipo, só porque ele gostava da Lucy e tal. Ah, vamos lá, né? Enfrentar também e tal. E morreu, velho. Tipo, o cara que não tinha nada a ver com a história foi o que morreu. Isso foi meio triste, mas. Eu acho que teria ficado melhor se, sei lá, se o Arthur tivesse morrido, que aí ele e a Lucy tivessem morrido os dois juntos e tal, ele não tinha continuado a vida sem ela e tal, mas. E um outro defeito também do livro, que isso eu achei um pouco confuso, eu até nesse ponto eu vou defender a Dani, na confusão de nomes, é que o livro tem hora que usa o primeiro nome da pessoa e tem hora que usa o segundo nome. É, um título. Então, tipo, isso pra mim confunde muito. Tinha hora que eu pensava, vai, peraí, são 8 pessoas? Como é que é? Porque tem hora que fala o Jonathan, aí tem hora que fala o Hacker lá. Aí tem hora que fala isso, tem hora que fala aquilo. Eu falei, vai, mas peraí. Aí tá certo que tem questão que são diários, né? A visão da pessoa, um chama um outro de um jeito, outro chama de outro. Mas assim, o autor podia ter facilitado isso aí. Acho que não precisava disso e dar uma confusão nos nomes mesmo. Mas tirando isso, voltando a falar dos homens, eu gostei de cada um deles, eu acho que cada um teve um papel importante. Só achei um pouco forçado que assim, meio que todo mundo abraçou a causa da. Não, da Lucy não, da Mina, Menino, como se ela fosse a mãe deles, entendeu? Tipo, tem uma hora lá, não, a gente vai se sacrificar por você, nós vamos te defender, porque não sei o que lá, sua honra e não sei mais o que lá. Tipo, o Jonathan eu entendo, mas o resto, velho, tipo. Eles falavam como se ela fosse a mãe deles e estivesse lutando ali pela mãe deles e tal. Eita, gente. Eita, casa fofa. Aí, tipo, isso pra mim foi um dos problemas ali deles. Mas tirando isso, eu gostei deles, são personagens legais. É aquele negócio.
nada extraordinário como o Van Helsing e a Mina, mas também nada horrível como a Lucy. Então, pra mim, são personagens ok. É por isso que eu falo que o grupo é um grupo de RPG. Que reúne das maneiras mais idiotas do mundo. Por isso Né? que meus personagens de RPG sempre põem dificuldade, mas morre de raiva. Porque eu ponho dificuldade pra entrar no grupo. Porque ninguém é assim, bora lá salvar o mundo, aí, bora, tô fazendo nada. Tipo o Quincy, né? Tipo, tô fazendo nada, bora lá. É. Tô de Aí, boa, vou ali me matar ali pra salvar o mundo, tá de boa. Mas, e por isso que eu falo que é grupo de RPG, porque assim, sei lá, cara, só porque é assim mesmo. mas E. rapidinho, sei lá, defender um pouquinho. Eu acho que eles se apegaram muito à Mina porque eles leram o diário dela. Eles, de certa forma, conheciam os pensamentos uns dos outros. E perceberam, assim, eles se apegaram a ela Uhum. por causa do apoio que ela ofereceu para cada um deles, de forma diferente. Ela deu todo o suporte emocional que o grupo precisava. Então, querendo ou não, eles se apegaram a ela, até de forma materna também. Uhum. Sabe uma coisa que eu achei muito curiosa no livro? Todo mundo tem diário. Aí, na hora que acontece alguma coisa, aí falar, pode ler o meu diário. Tipo, eu sei que é a forma de narrar o livro, mas aí fica, o diário. Aí fala, não sei o que aconteceu, isso, isso. Você pode ver tudo no meu diário, como se o diário fosse a prova real de tudo. Achei Até curioso. que no final eles falam, gente, no final a gente entendeu que tudo que a gente tinha registrado do Drácula era só diário, sem nenhuma prova de nada, então não adiantava a gente mostrar pra ninguém. Aham. Porque era só diários, exatamente isso. Uhum. Mas Mas assim, vou falar aqui, né, dos homens. Eu acho também uma coisa que eu achei engraçado, depois de perceber, não tem nem diário do Quincy. Eu acho que o Bran fez isso de propósito pra gente não se apegar a ele, porque ele ia matar ele. Já tava claro quem ia morrer ali. E a gente só não percebeu. Porque eu tava apegada aos outros, saca? E o Chris morreu, de boa. Né? Ele Ah, era legal, mas eu acho que eu ia sofrer mais se fosse os outros. E aí. Nossa, a cena quando o Van Helsing vai contar que ele foi lá e matar as mulheres, né? As vampiras. Oh, eu achei forte essa parte, porque ele mesmo fica se sentindo mal, e mesmo ele sabendo que as bichinhas é vampira, ele fala, gente, se uma tivesse gritado, eu não ia conseguir continuar, mas como todas, tipo, como a primeira já mostrou alívio quando morreu, eu consegui continuar. Eu falei, caraca, que cena forte. Mesmo sendo muito rápida, eu achei forte, sabe? É a hora que o próprio Van Helsing mostra dúvidas na hora de agir, porque mostra a humanidade dele mesmo com vampiros que ele sabe que né, são tipo demônios, né? Eu achei essa cena muito forte, muito bonita mesmo. E a cena da luta, eu vou discordar porque eu achei o máximo. Gente, luta é isso mesmo, é bagunça. É dedo no cu e gritaria mesmo, porque não é tipo, daí eu fiz um twist carpado, todo. Isso é coisa de quem assiste anime, tá, Eric? Isso aí, luta bonita, bem ensaiada, é bagunça mesmo, é igual o Senhor dos Anéis, tá todo mundo ali moído, ali bagunçado. Eu achei ótimo, porque é um monte de gente inexperiente tentando passar assim, entrar no caminho para conseguir destruir o Drácula. E eu achei muito bom. Eu achei a cena muito assim, a cena dos dois matando ao mesmo tempo, um cortando a cabeça e o outro já fincando o trem no coração. Eu achei muito cinematográfico aquilo, parece que eu imaginei a cena assim, e os dois, e ele virando poste, é muito bonito. Mas eu gostei da bagunça, eu ri, eu achei engraçado. Então, assim, gente, mas é isso mesmo, né? Uma briga. Tipo, nenhuma briga é bonita. Nossa, que briga bonita demais. Ele mostrou uma bagunça ali e os caras que estavam registrando não ia falar, nossa, porque aí o cigano chegou, e não sei o que. Ele só fala, se eu tivesse diário e fosse anotar, e aí teve uma briga. Rolou uma briga, nós matou ele. É isso, galera. Pronto, fim da história, tudo certo. E aí, no final lá, né? Que eu falei, gente, o menino, né, que nasceu da Mina e do Jonathan, eu achei o máximo, porque eles deram
eles deram o nome de todos os caras, né? Só que eles chamam ele só de Quincy. Mas tem o nome. Agora pensa o nome do menino, gente. É Abraham, John, Quincy, Jonathan. Stuart. Né? Nome de realeza, sabe? Aí de quando crescer, sempre fala ele. Vai ser tipo. Vai ser tipo o filho do Harry Potter, né? Muito sentimentalismo e eu achei muito legal esse sentimentalismo que ele colocou ali. Muito legal. É isso que eu penso. Top. Alguém quer acrescentar? Nada, esse tópico não. Eu também percebi que não tinha o Diário do Quincy. Mas assim, gente, acho que teve, mas eu esqueci. Porque naquela confusão de nome, troca, destroca, troca, destroca, eu fiquei em dúvida, assim, gente, pera, mas tá faltando um. Até que ela tá faltando um, quem? Só que eu não conseguia ligar, porque. Aí quando você falou que a ficha caiu, assim, é mesmo, não teve. O Não diário tem nenhuma carta, não tem nada, um telegrama dele. Ou talvez não tem, porque ele morreu e ninguém achou o diário que E ele teve tinha até uma escrito. hora, Ele teria entregado antes, igual todo mundo, sabe? É. teve até uma hora que eu achei que ele tava trabalhando pro Drácula. Porque tem hora que ele vai do nada lá pra fora pra atirar não sei o quê. Eu sei lá, por que diabo ele teve que ir lá fora? Essa parte é muito engraçada, É. porque é mó do nada, cara. Nossa, gente, desculpa, eu vi um morcego ali. Não, e tá tipo uma cena mó, tipo, assim, séria, né? Tá todo mundo conversando um trem sério. Aí um barulhão lá fora. Aí tipo, sai, não, foi mal, gente. Eu vi um morcego ali, pensei que era o Drácula, tentei matar ele. Tentei dar um Que merda. mas não consegui, não. Foi mal aí. O que você estava falando mesmo? Pois Gente, é, eu- tem hora Eu quero falar uma coisa, que fala que o Quincy não teve diário, mas eu acho que teve uma parte dele sim, que é a parte que ele fala que é apaixonado pela Lucy, que é a primeira vez que fala que o doidinho é doidinho, que ele descreve lá a atividade do doidinho, que é quando ele entrega os diários dele pra mina e que a mina descobre que ele era apaixonado pela Lucy há um tempão. Mas esse é o John. É o Quincy, né, não? Não, Não, O Quincy é o americano lá, que só tá lá Ah, porque tá, confundi, três então. pediu ela em casamento: o Confundi. americano, o John e o Arthur. os O três John é o apaixonados. médico. O John É, é o Ah, médico. tá, confundi. Então tá certo. Os três eram apaixonados nela, meu Deus do céu. É, por isso que é confusão. Não, e Não, tem e tem diário até da Lucy, velho. Da Lucy tem tem. diário e não tem dele, velho. O personagem mais bosta tem. O Abraham já tava. O Bran já tava tipo, é esse aí que eu vou matar, viu, gente? Ele foi carinhoso com a gente, leitor, porque a gente não teve apego. Ele só tava lá pra morrer mesmo. Eu pensei que o Jonathan ia morrer. Dele. Eu pensei que a Mina ia morrer. Eu pensei que o Hells ia morrer. Mas eu não pensei que o Quincy ia morrer. De todo. Eu pensei até que a mina, se ela não fosse morrer antes que lá virasse vampiro e o povo tinha que matar ela, quando o Drácula morresse, eu achei que ela ia morrer também, por consequência. Não, tanto que é engraçado a mina com aquela bola vermelha no meio da testa, né? Ai, gente, maravilhoso. Não, Eu ri vários momentos desse livro. eu pensei que o Van Helsing ia morrer. Tipo, no meio da luta, ele ia morrer. Eu pensei que, pelo jeitão dele, ele ia se sacrificar, tipo, pra salvar alguém. Eu pensei que a Myrna ia morrer pelo Jonathan, que o Jonathan ia matar ela, igual ela pediu. E eu pensei que isso ia ser, tipo, depois que matasse o Drácula. Tipo, matou o Drácula, a Myrna se transforma e, tipo, ele tem que ainda matar ela, tipo, como a última cartada ali, sabe? Mas Não, decepcionado. ele poupou a gente do sofrimento. Mas é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? A minha pauta é essa. A reviravolta do doidinho. A reviravolta do doidinho? Tá bom, pode falar. Gente, eu fiquei chocada. Afinal de contas, ele era louco ou não era? Ou ele tava. Aquelas partes que ele tava sendo lúcido, ele tava sendo controlado pelo Drácula. Eu Eu acho que. fiquei, Pode falar.
Eu fiquei até em dúvida, eu pensei assim, porque ele sabia muita coisa, aí tinha aquele negócio dele ficar falando, eu gosto de. Queria comer animais grandes, aí já relaciona a picada como sendo vampiro. Eu fiquei pensando, será que ele já foi vampiro? Será que ele sabe alguma coisa sobre vampiro? Eu achava que ele já foi, e aí alguém fez alguma coisa para curar ele parou de morder gente, começou a querer morder bicho, alguma coisa assim. Tava esperando uma reviravoltinha maior da parte dele. Mas no fim, ele foi a pessoa mais lúcida do grupinho ali, né? Que percebeu as coisas que estavam acontecendo com a mina. Eu achava assim que ele já era louco, ele tinha essa loucura mesmo, que deu nele. Tanto é que foi os amigos dele que pediu pra ele se internar e ele foi. E aí o Drácula se aproveitou de uma pessoa completamente frágil pra começar a se comunicar e fazer o serviço dele ali. Então, eu acho que foi isso, na minha opinião. A minha visão foi essa. E aí, quando o Drácula tava enfraquecendo, que foi quando os caras foram lá caçar, né? Quando o Drácula tava enfraquecendo, ele começou a ficar lúcido de novo. Ele começou a entender. Eu acho que é isso, eu não sei, né? Minha interpretação. Que Pode ir ele, falando ali que eu vou pegar o carregador, tô ouvindo. que ele tinha toda aquela questão, né, da imortalidade, de absorver energia vital dos animais. E os únicos animais que ele conseguia era as aranhas, as moscas, não sei o quê. Aí tem aquelas horas que ele para de pegar e depois ele volta a pegar. Achei bem estranho, assim. Tipo, eu fiquei meio perdida nessa parte. Ele tem aquele surto de lucidez que a Ana falou que é quando Cai. perde a força. Uhum. E aí ele conta tudo. Eu fiquei, meu Deus. Ele Ele foi, sabia tudo o tempo todo. ele foi enganado e ele foi extremamente enganado. Oi. Eu acho Lembrar. que ele tava sob forte influência do menino Drácula. Acho que é isso. É, tadinho. Morreu. Nossa, eu fiquei chocada nessa cena. Sinceramente, eu A Dani tive. foi a única pessoa que ficou com dó do doido. Eu só falei, o doido morreu, tá bom, pode ser. Eu fiquei com dó. Que, nossa, pelo menos ele era gentil com a mina, né? Sim. Todo Que, mundo, gente, a mina tem uma coisa, tipo, tem 20 de carisma ali, sei lá. A bichinha ali. A Mirna tem o poder do Naruto. Qualquer lugar, qualquer pessoa que ela conversa, carismático. ela convence e fica do lado dele. Ah, esses otakus. Ai, ai. Tá bom. E aí, quem mais? Vocês têm pra falar alguma coisa? Ai, da minha parte, eu acho que é só. Tem questão de dar nota pro livro, né, pra finalizar. Sim. E se alguém tem mais algum defeito, já fala durante as notas aí dos livros. Tá bom. Então vamos começar a nota pela Amanda. Eu daria 4 estrelas e meia porque foi uma narrativa boa, foi um estilo diferente de narrativa, eu gostei bastante, achei o desenvolvimento da história ok, crescimento de personagem também achei ok, eu só vou dar meia estrela a menos porque faltou a parte do Drácula, que eu acho que seria importante. É isso. Eric, vou aproveitar que você já tá aí. Do Ah, lado. eu vou dar 4 porque tem alguns probleminhas que é igual eu falei que eu não gostei da descrição das lutas e tal. Tem um problema que na segunda parte, eu até esqueci de falar isso, voltou a se repetir, que foi a demora na descrição dos lugares. Nossa, aquela viagem deles de volta para Transilvânia, pelo amor de Deus, gente, eu quase dormi nessa parte. De tanto que foi enrolado para descrever. Nossa, eles descrevia a comida que eles compraram para passar uma semana. Nossa, não precisa disso, gente. Vambora, ó. Não precisa ficar escrevendo isso no diário. Agiliza. Então, essa demora aí que teve na primeira parte voltou a se repetir na segunda. Então, vou tirar uns pontinhos por causa disso. E também por causa da parte que faltou. Tipo assim, deixou algumas coisas em aberto, mas eu acho que faltou um outro livro, ou então faltou pelo menos alguma carta do Drácula para explicar algumas coisinhas a mais do Drácula. Não precisa explicar tudo, mas pelo menos alguns pontos a mais ali do Drácula eu acho que faltou. Pra mim é 4. Dani. 4,5 também.
concordando com a Amanda. Eu achei também meio enrolado a parte do. A viagem foi muito angustiante, né? Mas eu acho que era exatamente esse o efeito que o autor queria causar na gente, essa angústia da. Aí essa questão de aumentar, né, o drama sentido naquela coisa, para deixar a gente angustiado também, porque, meu Deus do céu, tanto que eu fiquei agoniada com a viagem, tipo, não vai dar certo, eles vão morrer de frio, eles vão morrer de fome, a mina vai morrer de inanição, porque ela não tá comendo nada, já tem um horror de dias. E acho que foi isso. E 4,5 também porque eu achei que faltou a questão um pouquinho mais sobre Drácula por ele mesmo, né? Faltou Drácula, autobiografia. exatamente um pouquinho nele. Cara, eu preciso falar que se eu fosse desse grupo, o Eric nunca ia gostar do meu diário, porque meu diário ia ser assim. Então teve uma briga. E eu ia falar assim, e aí eu comi isso, e isso, e isso, e tava muito gostoso, e eu gostei do molho de Eu chocolate. E eu ia definitivamente falar não ia ler seu diário. meu diário só ia falar da comida. E na hora da briga eu ia pular e falar. Aí eles brigaram e é isso. Fulano machucou, ciclano coisou e pronto. É, então, eu tô dando 4,5 também, porque eu queria mais. Não, vou dar 4, perdão, vou tirar meio ponto, porque eu queria mais mortes, eu queria sentir, sabe? Eu queria, pô, não acredito que o fulano morreu, eu queria sentir isso. Mesmo que é ruim, é bom na hora, você fica tipo, né? Dá um sentimentinho. E eu queria mais um pouco de terror, o terror que eu senti na primeira parte do. Cara, aquela cena do Drácula, o lagartixa lá no negócio mexeu comigo, eu fechei a janela no meu quarto. Eu queria sentir. Eu queria sentir isso, sabe? Eu queria um pouquinho mais de medo. Então eu vou dar 4. Pela falta de morte e a falta de medo. É isso. Média então 4,25 do grupo. É, 2, 4,5 com 4. 2, 4. é, é. É isso, E gente. aí? Agora é o próximo livro. É, o Entre próximo 50 e livro. 28. De repente 30. Não, como é que é? Daqui 5 anos. Daqui Daqui 5 anos, então. Deixa eu só finalizar o vídeo aqui. Spoiler pra quem viu esse até o final. Próximo livro daqui 5 anos. Então é isso, daqui a gente. Não, daqui 5 anos é o nome do livro, né, gente? A próxima reunião é dia 28. Mas é isso aí, gente. Obrigado pra quem assistiu e tamo junto.